O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Japão, segunda metade do século XX. Tsutomu Miyazaki era de uma família tradicional e respeitada em sua cidade, mas ele teve uma infância difícil. Sofreu bullying na escola, não tinha uma relação boa com a família e tinha uma deficiência nas mãos que o frustrava muito. Já adulto, todas essas questões tornaram ele uma pessoa muito isolada do mundo. O único conforto dele era consumir mangás de terror e filmes pornográficos. Mas em um determinado ponto, ele passou também a infligir sofrimento a outras pessoas, no caso, crianças. Eu sou a Carol Moreira E eu sou a Mabê. e essa é a brutal história do assassino Otaku. E chegamos no episódio número 200 do Modo, gente. Nossa, passamos por tantas coisas até Tantas chegar coisas, aqui. gente. Sem contar os episódios paralelos, né? Como o FAQ, Caso Bizarro. Então, assim, a gente tem mais de 200 episódios, mas de casos, assim, esse é o episódio 200. Que é o número 200. É isso. Que é o número 200. Então vamos ao episódio e acho que vale um segundo disclaimer aqui que esse episódio vai ser bem pesado, tem um combo aí de vários tipos de abusos, assim, é bem difícil, então fica aí o aviso novamente. Tsutomu Miyazaki nasceu no dia 21 de agosto de 1962, no município de Itsukaishi, que fica na região metropolitana de Tóquio, no Japão. Ele veio de uma família bem abastada financeiramente e os pais dele se chamavam Katsumi e Rieko Miyazaki. Tradicionalmente, a família era muito respeitada ali em Itsukaishi. Tanto o avô quanto o bisavô dele trabalharam na Câmara Municipal e eles eram tidos assim como líderes, né, de opinião ali na cidade. Eles eram bem respeitados. Já o pai, o Katsumi, era dono de um jornal chamado Jornal Akikawa, que era o local ali e também fazia bastante sucesso. Um jornal respeitado, considerado sério. O Tsutomu tinha duas irmãs mais novas, chamadas Setsuko e Haruko, e uma irmã mais velha. A gente não conseguiu achar muita informação sobre a irmã mais velha, nem mesmo o nome dela, mas a gente sabe que ela existia. O Tsutomu nasceu num contexto bem complicado. Ele foi um bebê prematuro, nasceu com 2,2 kg, o que é considerado um peso baixo para o nenezinho, né? E por ser prematuro, ele teve algumas sequelas. As articulações das mãos dele não estavam completamente desenvolvidas quando ele nasceu. Então, ele tinha uma questão nas mãos, né, pelo resto de sua vida. Ele tinha uma dificuldade de dobrar os pulsos, então ele não conseguia segurar alguns objetos, né? Além disso, a mão dele era diferente, né? Então, as pessoas olhavam, né, conforme ele foi crescendo. E essa questão das mãos foi muito importante para a formação dele enquanto pessoa, porque o Tsutomu desde cedo sofreu vários comentários, bullying, né? Vocês conseguem imaginar, as pessoas são horríveis, né? Com 5 anos de idade, um colega da escola zoou ele, falando que ele tinha mãos engraçadas, sei lá. E o Tsutomu foi ficando muito retraído com isso. Ele era muito tímido, muito quieto, ele não queria socializar muito, porque ele tinha sempre medo do bullying, de comentários, né? Então ele tinha dificuldade de fazer amigos. Ele criou um hábito de esconder as mãos o máximo possível, então ele sempre usava camisa de manga longa ou luvas, e quando tirava alguma foto de família, ele colocava as mãos para trás ou no bolso. Em casa, a situação também não era muito melhor, porque ele era uma criança muito solitária. O pai trabalhava o dia todo, né? Então eles não passavam muito tempo juntos. E o pai tinha muita expectativa que um dia o Tsutomu assumisse o negócio do jornal. Então aquela coisa, né, do tipo, eu tô aqui no meu negócio e um dia você vai também trabalhar com isso, né? A gente sabe esse tipo de pressão, né, que pode rolar. A mãe dele também não dava muita atenção, mas comprava muitos presentes pra ele, dava muitos mangás e brinquedos pra ele se distrair. Ele não se dava super bem com as irmãs e a única pessoa que ele tinha uma proximidade maior era com o avô. O Tsutomu passava bastante tempo com ele e provavelmente tinha ele como uma figura paterna, já que o pai não tinha muito essa função, era mais rígido e tal. O Tsutomu era uma criança muito inteligente, ele estudava bastante, várias horas por dia, tirava notas excelentes e era sempre elogiado pelos professores. Mas os professores também se preocupavam um pouco dele ser muito isolado, dele não fazer muito amigos. Teve um momento na terceira série que ele tinha que escrever uma redação sobre os sonhos do futuro. E ele
era bem simbólico, assim, o sonho que ele escreveu, porque envolvia muito usar as mãos dele, né? Era uma questão que ele realmente queria muito. A redação que ele escreveu era sobre ele ter o próprio carro e poder sair dirigindo por aí e depois comer um arroz com curry sem dificuldade de pegar nos hashis, né? Lembrando, estamos no Japão, então devia ser bem difícil para ele. No colégio, então, ele começou a sofrer um bullying bem mais agressivo, assim, com o passar dos anos. Ouvia muita coisa e tal, ele ia ficando com cada vez mais raiva. Inclusive, gente, tem um disclaimer importante pra gente falar que tem muitas fotos na internet com as supostas mãos dele, assim. Essas fotos são falsas. São fotos com dedos super compridos, unhas não feitas, enfim. Que não tem nada a ver, assim. Mas você vê que, tipo, essa especulação rola e tem até um monte de fotos falsas sobre isso. Então foi algo que sempre envolveu ele nesse caso, né? Sempre que falavam sobre ele, estão sempre falando sobre isso também. Por volta dos 11 anos, ali na pré-adolescência, as notas dele foram caindo, tal. Ele já não estudava tanto como antes. E ele passou a usar o tempo que ele tinha em casa para poder ler bastante mangá, assim. Ele ficou muito viciado, né, que são as histórias em quadrinhos japoneses e tal. E ele sempre comprava muito, assim, desses mangás. Ele passava o dia inteiro no quarto lendo até de noite. E ele tinha preferência por histórias mais fantasiosas que envolvessem geralmente ficção científica ou terror. Os anos foram passando e quando chegou na adolescência, ele deu uma recuperada nos estudos porque ele estabeleceu uma meta de vida. Ele queria se formar em inglês na faculdade e se tornar um professor respeitado. E quando chegou o momento de entrar no ensino médio, ele arrasou muito nos exames, ele conseguiu uma vaga na Meidai Nakano High School, uma escola bem renomada. E o mais importante, a escola era afiliada com a Universidade Meiji. Então, era muito comum que os melhores alunos do colégio já emendassem num curso universitário lá. Então, assim, show pra ele, né? Ele foi aprovado para fazer o ensino médio. E essa escola ficava em Nakano, que também é dessa área metropolitana ali de Tóquio, mas umas 2 horas de distância. Então, todo dia, durante 3 anos, ele fazia 2 horas de ida e 2 horas de volta para poder estudar. E, infelizmente, ele ainda tinha muito medo do bullying, ele era inseguro e ele não fez muitas amizades aí nessa escola nova. E, novamente, as notas dele foram caindo e dessa vez não deu para ele se recuperar. Nem todo mundo sabe, mas é comum que várias escolas no Japão tenham um sistema de ranking da turma. Em algumas instituições fica até à vista, assim, na sala, sabe? Tipo, uma lista para os alunos verem qual posição que eles estão através das notas. E aí, a cada ano, o Tsutomu foi caindo mais e mais, né, nesse ranking da turma. Quando chegou na formatura, dos 56 alunos, ele estava na posição 40 no ranking. Então, né, pra eles ali era considerado bem baixo. Lembrando que esse tipo de coisa, né, gente? Imagina, lista de quão você é incrível dentro de uma sala. A gente tá sempre falando de uma situação de muita pressão, né? E competitividade uma também. competitividade. A gente sabe o quão o ensino pode ser muito violento, né, nesse sentido. Eu lembro, assim, da escola, como eu odiava a escola, como eu odiava essa história, sabe? De ter que ficar tirando as melhores notas e sempre essa situação aí de pressão. Eu tô só falando isso porque aqui a gente tá falando, ele tava na posição 40, mas de forma alguma a gente tá dizendo que, sei lá, desmerecendo uma pessoa por conta disso, né? Tipo. A gente não sabe que nota era pra ele estar no 40. Talvez ele Exato. fosse tirando um 8, né? Só que Não, todo mundo tava no 10. Exato. E mesmo assim, sabe? Tipo, isso não te define. Então, se você não está aí nos primeiros lugares da classe, da sua turma, da escola, Sim, por calma favor. que vai estar tudo bem, da faculdade, enfim, vai dar bom. E naquela altura ele estava super frustrado e ele colocou toda a culpa da frustração, né, de não ter passado na questão das mãos dele. Ele achava que isso que tinha impedido ele de conseguir conquistar as coisas e crescer no ranking e tudo mais. No início dos anos 80, o Tsutomu Miyazaki estava saindo da adolescência e entrando na maioridade. Ele era um jovem bem frustrado com a vida, ele tinha terminado o ensino médio e não sabia muito bem para onde seguir. A única coisa que ele gostava de fazer era realmente consumir os seus mangás, e ele também foi gostando muito de cinema, principalmente filmes de terror. Ele era bem cinéfilo, assim, ele procurava filmes desconhecidos para ver, tudo que era de terror ele assistia. E quando ele não tinha mais mangás e filmes para ver, ele trabalhava no seu conteúdo original. Ele desenhava e ele criou um personagem chamado Ratman, né, tipo o Homem-Rato.
Era um personagem humanoide, assim, que tinha o corpo humano com cabeça de rato. E era um fruto desse amor dele por mangá, também misturado um pouco com essas coisas das criaturas aí dos filmes de terror, né? Ele se divertia aí desenhando as suas próprias histórias. Mas todo mundo estava ali cobrando, né, na família, que ele fizesse uma faculdade ou que começasse a trabalhar. Então, Tsutomu, ele começou um curso técnico de fotografia numa faculdade local, porque ele curtia audiovisual e tudo mais. Então, ele achou que seria legal fazer esse curso. O pai dele ficou muito bravo, assim, porque pra ele, né, ele tinha outras ideias pro filho dele. Achava que ele estava destinado a grandes coisas, que ele cursasse uma faculdade renomada, né? O pai tinha outras expectativas em relação ao filho. E a relação deles, né, continuava muito ruim, assim. O Matsuki, né, o pai dele, sempre foi considerado workaholic, né? Aquela pessoa que é viciada em trabalho. E ele não estava ali, sei lá, aberto a conversar com o filho sobre a vida dele, ou entender certas questões da vida do filho e tal. E o Matsuki colecionava câmeras, né? Até porque ele era dono de um jornal, então o interesse do filho dele, né, do Tsutomu, em fotografia, veio um pouco daí também, né? Talvez ele pudesse ter usado isso para se aproximar do filho, enfim, poderia ser uma coisa do trabalho dele, mas que unisse os dois, mas não rolou. A mãe, a Rieko, ela continuava suprindo a sua ausência com presentes e ela deu pro filho, né, um carro, um Nissan Langley. Na faculdade, o Tsutomu continuou bem recluso, ele não fez muitos amigos e ele era conhecido pelo campus como um cara meio esquisito. Mas a gente tá aqui falando do fim da adolescência, início da vida adulta, né? Então entrou um outro elemento nessa história, porque começou um certo despertar sexual nele. O Tsutomu tinha curiosidade sobre sexo, sobre relacionamentos, enfim, né? Normal. Mas como ele era muito na dele, ele não teve essas experiências na adolescência, né? Então, quando ele chegou na faculdade, ele começou a pensar muito nisso. Só que ao invés de explorar isso de um jeito saudável, o que que ele fazia? Ele levava uma câmera para a faculdade e secretamente filmava as colegas andando, tentava filmar o bumbum delas ou até outras partes quando elas estavam andando. E curiosamente, nas vezes em que ele teve uma oportunidade de conhecer, conversar com alguma garota, ele não queria. Ele estava mais confortável filmando de longe e sem permissão. E em casa ele assistia a esses vídeos enquanto se masturbava. Outra questão também é que alguns colegas zoavam ele, falando que ele tinha pênis pequeno. A gente não sabe se, sei lá, viram alguma vez no vestiário, ou, né? Isso sempre foi uma piada idiota, né, entre homens, então pode ser apenas mais alguma coisa pra criticar e pra ofender. E com o tempo, o interesse do Tsutomu por mangás e filmes de terror foi mudando para revistas e para vídeos pornográficos. Ele consumia muito mesmo. Em algum momento, as gravações que ele fazia, os vídeos, as revistas pornôs, já não estavam sendo mais suficientes para ele. Ele achava que essas revistas adultas escondiam as partes mais importantes, coisas que ele queria ver. E aí, gente, ele começou a consumir muita pornografia infantil. O Tsutomu se formou na faculdade em 83, quando tinha uns 20 anos. O pai dele tinha uma expectativa de que ele começasse a trabalhar no Jornal da Família, mas o Tsutomu tinha zero interesse. Mas ele precisava trabalhar, e o pai conseguiu para ele um trabalho na gráfica de um amigo. E ele foi juntando um dinheiro e, em meados dos anos 80, ele decidiu se juntar com a irmã mais velha, e eles passaram a morar numa casinha de 2 quartos anexada à casa dos seus pais. Dessa forma, eles tinham um espaço mais deles, né, mesmo que pequeno, e o Tsutomu não precisava interagir com as irmãs mais novas, que não iam muito com a cara dele, que achavam ele estranho e tal. Nesses primeiros anos de vida adulta, o Tsutomu continuou com a rotina dele. Ele trabalhava de dia, chegava de tarde, se trancava e passava a noite inteira consumindo pornografia. Nessa época, ele começou a ter um entendimento melhor, que ele não estava muito bem emocionalmente, psicologicamente, que talvez ele tivesse alguma questão de saúde mental e que ele precisava de ajuda. Algumas vezes ele pensou em tirar a própria vida, pensou em falar sobre isso com os pais, mas achou que eles provavelmente não se importariam. Então, hoje em dia, dá para saber que ele tinha algumas questões, né, que ele passava, mas nunca teve nenhum diagnóstico formal, então não tem como a gente dizer aqui alguma coisa sobre isso. A única pessoa que o Tsutomu dava bem era o avô dele, como a gente falou. E a gente também não sabe se ele chegou a conversar sobre isso com o avô ou se ele só tinha uma relação melhor com ele mesmo. Mas, quando deu maio de 1988, o avô faleceu. A gente não descobriu a causa da morte, mas o que muitas fontes dizem é que a morte do avô foi um gatilho muito forte e que ele ficou muito mal a partir daí.
Era a única pessoa com quem ele sentia vontade, né, a única pessoa que ele sentia que se importava com ele no mundo. E agora, sem o avô, ele se sentiu muito sozinho. Dessa vez, o mais sozinho que ele podia se sentir. Estamos em 1988, o Tsutomu estava com 25 anos e tinha acabado de perder o seu avô. Ele não estava conseguindo processar bem essa perda, ele queria sentir que o avô continuava com ele de algum jeito. E o que ele fez a seguir, gente, foi bem, bom, no mínimo inesperado. Ele comeu parte das cinzas do avô. Sim, gente, ele, sei lá, abriu o vaso com as cinzas, não sabemos, enfiou a mão e comeu as cinzas. Ele deixou o restante lá para a família não perceber. Enfim, ele achava que dessa forma a parte do avô estaria dentro dele, né? Que ele não ia se sentir tão sozinho. Um dia ele estava na casa dos pais quando uma das irmãs mais novas estava tomando banho e ele resolveu espiá-la. E a irmã percebeu e brigou com ele, né? Gritou que ele era um pervertido, mandou ele embora. E ele ficou muito irritado e eles meio que saíram na porrada, assim, eles brigaram fisicamente. Depois a irmã contou essa situação para a mãe, a Rieko, e ela foi conversar com o filho. E a mãe achou que ele tinha ido espionar a irmã por conta da obsessão que ele tinha por pornografia. Porque a essa altura, todo mundo ali da família já sabia. Mas quando a mãe dele foi conversar com ele ficou muito bravo e atacou ela também. E ele bateu na própria mãe. E depois dessa situação, ele foi ficando cada vez mais isolado, ficando longe da família, porque ninguém mais queria ficar perto dele. No dia 21 de agosto de 88, 3 meses após a morte do avô, o Tsutomu completou 26 anos. Aí no dia seguinte, ele decidiu passear por Saitama, que é uma outra cidade ali perto de Tóquio. E ele estava dirigindo o carro quando avistou uma menininha de 4 anos andando na rua. E sempre que ele vinha uma garotinha sozinha, assim, ele se identificava, porque ele também se sentia solitário. Só que assim, né, na cabeça dele, porque não significa que essa criança era solitária, sei lá, X. A menina em questão se chamava Mari Kono. Ela estava indo para casa de uma amiguinha e era uma distância bem curta da casa dela até lá. Mas mesmo esse trajeto pequeno foi o suficiente para o Tsutomu parar o carro do lado dela e começar a conversar. Ele nem se apresentou, ele só perguntou pra ela se ela não queria ir pra um lugar legal. E a menininha, sem ter noção, né, gente, é uma criança, ela disse que sim. Ela tava com calor, ela queria ir pra um lugar fresquinho, então foi fácil convencê-la a entrar no carro. E quando ela entrou no carro, ele dirigiu para bem longe. Saíram de Saitama, passaram por Tóquio, e ele só parou quando já estava numa floresta árida e isolado ali nos arredores de Tóquio. Ele dirigiu por 1h30 e já estava a mais de 50 quilômetros de distância de Saitama. E aí, quando eles pararam, a menininha, né, a Mari, saiu do carro, os dois começaram a caminhar. E a essa altura, ela já estava percebendo que tinha alguma coisa errada. Ela estava quietinha, mas começou a chorar. E depois de meia hora andando, ele resolveu parar num lugar isolado, próximo de um túnel que ficava ali naquela área. Ele se sentou, ela sentou também, ainda chorando. E, enfim, ele achava que tinha que agir rápido e tal, para que ninguém ouvisse nada. Então, ele estrangulou ela até a morte. A Mari caiu nos braços dele, falecida. Ele despiu o cadáver e a gente não vai ficar entrando em detalhes aqui, mas ele levou a câmera dele e ele se gravou praticando necrofilia. Quando ele terminou, ele pegou as roupas dela e deixou o cadáver lá abandonado, deixou ela nua. Ele levou as roupas. Algum tempo depois, a gente não sabe muito bem quanto tempo, ele voltou no lugar onde ele deixou o corpo, que já estava entrando em decomposição, e ele simplesmente arrancou as mãos e os pés do cadáver e levou de volta para casa como troféu, né? Que a gente explica aqui, que é como eles gostam de ficar lembrando do crime, enfim. Além disso, ele tirou mais fotos do cadáver. Essa foi a primeira vítima dele e, infelizmente, como vocês devem estar imaginando, não foi a última. Lá em Saitama, os pais, né, da Mari ficaram super preocupados quando ela não voltou para casa. E depois eles descobriram que ela nunca chegou na casa da amiga. O pai dela, o Shigeo Kono, ligou para a polícia ali por volta das 6 da tarde para explicar o que tinha acontecido. E aí eles já entraram em ação. E aí no dia seguinte, gente, milhares de pôsteres de desaparecido estavam espalhados por Saitama e por toda Tóquio.
A polícia foi conversar com o pessoal da vizinhança, tal, para ver se conseguia alguma informação, e eles conseguiram. Uma dona de casa e 2 meninos pequenos viram um homem adulto e uma garotinha perto do rio Iruma, que era bem ali do lado da casa da coleguinha. Muitas buscas foram conduzidas ali naquela região, mas eles não encontraram nada, né? Até porque a gente sabe que o corpo estava muito longe dali. Como esse tipo de crime não era comum no Japão, rolou uma cobertura nacional do caso, justamente por ser considerado um lugar seguro que era comum as crianças pequenas andarem sozinhas pela rua, né? Pequenas distâncias, assim, até a escola, até a creche, né? Como a menininha estava andando. Só que isso mudou depois do desaparecimento da Mari. Os pais começaram a levar e buscar as crianças, ficar vigiando cada passo, né? Até na hora de brincar ali no bairro. A própria polícia não lidava muito bem com assassinatos de crianças, assim, então eles mesmos não conseguiam, parece que, conceber a possibilidade disso ter acontecido, sabe? Eles achavam que era um sequestro, mas que ela estava viva em algum lugar. E para poder ajudar ali nas buscas, a mãe dela, a Yuki Kono, ela resolveu aparecer na TV para fazer um apelo. Ela pediu ajuda para encontrar a filha dela, né? Qualquer pessoa que tivesse informação que mandasse para casa deles. E o Tsutomu assistiu essa aparição na TV e no dia seguinte ele fez algo muito cruel. Ele deixou um cartão postal na porta da casa da família com uma mensagem dizendo: tem demônios por aí. A mãe ficou super assustada, né, ao ler isso, ficou com medo que algo pudesse ter acontecido com a filha dela. E a polícia disse que o bilhete provavelmente era falso, que era para ela se acalmar, que é o tipo de mensagem que sempre se recebe quando tá com alguém desaparecido, né? Porque tem pessoas que são cruéis. E apesar de ser verdade, né, que realmente foi ele que mandou, a gente sabe, né? A gente já contou várias histórias aqui, gente. Como nesses momentos que as pessoas estão desaparecidas, a família pede ajuda, tantas pessoas que passam trote, tantas pessoas que mandam cartas. Então, nunca dá pra saber, né, se de fato é a pessoa que tá envolvida ou não. Porque, infelizmente, é o tipo de crueldade que acontece quando um caso tem, né, ganha tanta mídia assim. Depois disso, ele ficou sendo mais discreto por um tempo para esperar o caso esfriar e a poeira baixar. E infelizmente foi isso que aconteceu. Depois de 6 semanas do desaparecimento da Mari, a polícia estava sem pistas e a mídia já estava esquecendo do caso. A polícia não encontrou o corpo e não recebeu nenhuma mensagem pedindo resgate, né, nada. Então eles simplesmente deixaram o caso na categoria de pessoas desaparecidas e todo mundo seguiu com a sua vida. Foi então que, já com a certeza de que não seria pego, o Tsutomu se sentiu confortável para fazer uma nova vítima. No dia 3 de outubro de 88, 42 dias depois da morte da Mari, o Tsutomu foi para a área de Hano, também ali em Saitama, para procurar novas vítimas. Então ele encontrou uma menina chamada Masami Yoshiawa, caminhando ali na beira da estrada. Ela tinha 7 anos. E ele repetiu o mesmo modus operandi, né? Convenceu ela a entrar no carro, dirigiu até a mesma área florestal onde ele tinha cometido outro crime. E ele parou ali a menos de 100 metros do corpo da Mari. A Masami, né, a garotinha, ela ficou muito confusa com o que estava acontecendo. E, novamente, ele estrangulou ela até a morte, levou a câmera, praticou necrofilia, enfim. Isso que ele já tinha feito com a vítima anterior. E quando ele estava ali, o corpo da Masami teve um espasmo cadavérico. Que às vezes, depois que a pessoa morre, algum músculo enrijece, acontece, parece que a pessoa se mexeu, né? Só que o Tsutomu levou um susto com isso e resolveu ir embora. O processo de investigação do desaparecimento da Masami foi o mesmo, grupos de buscas, cartazes, abordagem na mídia, mas, assim como o caso anterior, ninguém sabia o que tinha acontecido. Como o contexto dos desaparecimentos era muito igual, a polícia conseguiu definir que provavelmente se tratava do mesmo criminoso, mas continuavam sem pistas. E é claro que isso deixou o Tsutomu mais confiante. E aí, na próxima vítima, ele até foi mais ousado, ele resolveu fazer uma coisa diferente. No dia 12 de dezembro, pouco mais de 2 meses após a morte da Masami, né, a última vítima, ele voltou para Saitama e viu uma menina de 5 anos andando sozinha. O nome dela era Erika Namba e ele perguntou se ela queria uma carona. E aí ele dirigiu até um estacionamento vazio de uma loja ali em Saitama mesmo. E talvez era essa ousadia, né, que ele queria, já que ele viu que não estava sendo pego. Ele pensou que talvez ele não precisasse ir até a área das florestas e tal. E a Erika tinha percebido que ele tinha ido para um lugar estranho, não estava entendendo nada e começou a gritar. Ele ignorou os gritos dela, pediu para ela tirar a roupa e, enfim, era um estacionamento escuro, estava à noite, então aparentemente não tinha ninguém por ali.
O Tsutomu foi tirando várias fotos da Erika e ele ficou feliz porque ela estava com cara de medo, né, e ela estava ficando com essa, né, esse semblante nas fotos e ele estava gostando disso. Só que logo depois, ele viu uma luz vindo do lado de fora e percebeu que tinha um outro carro entrando no estacionamento. O carro ficou por pouco tempo e foi embora, e como estava tudo vazio, o motorista provavelmente estacionou numa vaga mais longe e não viu o que estava acontecendo ali no outro carro. E aí, com essa movimentação do carro e tal, o Tsutomu resolveu seguir com o seu modus operandi, ele pulou do assento do motorista lá para trás e dominou a Erika e a matou. Foi por volta das 7 da noite que ele tentou se livrar do corpo da Erika. Ele pretendia despejar o cadáver numa área arborizada, próxima ali ao estacionamento. Mas quando ele estava dirigindo o carro para entrar na floresta, ele perdeu o controle e uma das rodas afundou numa sarjeta na beira da estrada. Então o carro ficou preso. E aí ele ligou as luzes de emergência para pedir ajuda. E ele percebeu que, na verdade, ele tinha um corpo dentro do carro, né? Ele não podia receber ajuda ali que podia dar merda pra ele. Então, como ele tinha coberto ela com lençol, ele retirou o corpo e foi andando pra dentro da floresta, deixou as roupas dela num canto e depois despejou o corpo em outra área. Quando acabou, ele voltou para a direção da estrada e encontrou 2 homens parados ao lado do seu carro. Eles tinham aparecido para oferecer ajuda. O Tsutomu estava com um lençol na mão, ele tinha dobrado e estava segurando assim, e ele guardou no porta-malas do jeito mais casual possível, assim, enquanto ele estava explicando para os homens que a roda afundou, nananã, e falou um monte de coisa para as pessoas não prestarem atenção no lençol, né? Os caras meio que não estavam muito ligando, eles não perguntaram por que que ele tinha ido para dentro da floresta, nada, ajudaram ele a levantar o carro e o Tsutomu saiu livre. Ele foi embora dirigindo bem rápido e nem agradeceu. No dia seguinte, a polícia estava mobilizada, né, quanto ao desaparecimento da Erika. Os pais tinham ligado na noite anterior, estavam desesperados e mais uma vez espalharam vários cartazes. Já estava aquela sensação, né, de que era a mesma pessoa responsável pelo sumiço das 3 meninas, porque era tudo ali na mesma região. E aí ele começou a ser chamado pela mídia de o assassino de garotinhas. Só que dessa vez a polícia conseguiu uma pista bem importante. Bom, lembra que a gente comentou que ele tinha ido no estacionamento de uma loja? Na manhã seguinte desse crime, um funcionário da loja estava caminhando ali pela floresta e ele encontrou a pilha de roupas da Erika. E como ele sabia do desaparecimento, né, por conta da mídia, ele ligou para a polícia e falou que ele tinha achado roupas de uma garotinha. Foi feita uma operação com 500 policiais por toda a floresta para procurarem por mais pistas, até que finalmente, numa área bem diferente de onde estavam as roupas, encontraram o corpo da Erika. Ela estava com os pés e as mãos amarrados com uma corda e tinha sinais de estrangulamento e abuso sexual. E no caso dela especificamente, a gente não sabe em que momento, né, que ele abusou da Erika. E o motivo dela estar amarrada pode ser porque ela estava lutando muito, né, e ele deve ter amarrado para conseguir, enfim, seguir o seu modus operandi. De qualquer forma, encontraram o corpo e essa foi a primeira confirmação que tiveram sobre o paradeiro de alguma das meninas desaparecidas, né? Por causa disso, inferiram que a Mari e a Masami também estavam mortas. E isso gerou um pânico por toda Saitama, lembrando que o assunto serial killer só se tornou conhecido nos Estados Unidos nos anos 70, aqui a gente ainda tá nos anos 80, né, no finalzinho, e a gente tá no Japão, então assim, pensa que era um conceito muito incomum, muito novo. Tem gente que nem sabia que isso existia, e isso já seria aterrorizante por si só, né? Mas pensa que as pessoas nem sabiam como que era isso, então a população ficou assustadíssima. E a polícia começou a tratar oficialmente a situação como casos de assassinatos, e a divisão de homicídios entrou na jogada e formulou uma investigação mais rígida. Procuraram por testemunhas através dos jornais, revelando as informações-chave, né, do crime e pedindo por ajuda de qualquer pessoa, né? Tipo, qualquer coisa esquisita, estranha que você viu que pudesse ajudar a chegar no resultado, né? Saber quem que cometeu esses crimes. E lembra dos 2 homens que tinham ajudado, né, o Tsutomu com o carro? Então, eles foram na delegacia e eles contaram sobre essa interação, falaram que era um homem meio estranho e que ele estava saindo da floresta. Eles conseguiram dar algumas características físicas, mas eles não sabiam o nome dele. E pior, gente, quando um deles foi falar a marca do carro, ele se enganou e falou errado. O Tsutomu dirigia um Nissan Langley, mas o cara falou que era um Toyota Corolla. Então, né, óbvio que isso atrapalhou também, porque a polícia focou em outro tipo de veículo. Com toda a atenção que o caso estava recebendo, ele decidiu ficar discreto por um tempo, sem cometer mais crimes.
recapitular um pouquinho da história até aqui. A gente tá em 88, o Tsutomu tinha 26 anos e já tinha feito 3 vítimas. A Mari em agosto, a Masami em outubro e a Erika em dezembro. As idades delas, né, de 4 a 7 anos. O corpo da Erika foi o primeiro a ser encontrado e o Tsutomu resolveu passar uns meses sem matar, para deixar a poeira baixar um pouco. Então ele quis passar o tempo fazendo uma coisa horrível. Gente, ele começou a entrar em contato com as famílias das vítimas. Quando a Mari morreu, ele tinha mandado um cartão postal anônimo, né, dizendo "tem demônios por aí". E então em dezembro, uma semana depois da morte da Erika, ele resolveu mandar um pro pai dela. Eram 6 palavras recortadas de papéis de revistas. A mensagem dizia: Erika, frio, tosse, raiz, descanso, morte. Assim como a mensagem da Mari, a polícia considerou que era um bilhete falso, que era alguém brincando com eles. Mas as mensagens não pararam de chegar. Em 6 de fevereiro de 89, ele voltou a importunar a família da primeira vítima, a Mari. O pai dela, o Shigeo, estava saindo de casa quando ele encontrou uma caixa na porta. A caixa vinha com um bilhete de colagem de revista que nem ele tinha mandado ali para o pai da Erika. Tava escrito: Mari, ossos, cremação, investigue, provas. E, gente, dentro da caixa estavam os restos mortais da Mari. Tinha ossos, tinha cinzas, tinha dentes, fotos das roupas que a Mari estava usando quando ela foi sequestrada. Nossa, é muito difícil falar disso, porque não dá pra imaginar a dor que esse pai sentiu. Mas enfim, ele chamou a polícia ali na mesma hora. Os restos mortais foram enviados para análise, né, num laboratório forense. E aconteceu algo bem estranho, assim, porque de início eles avaliaram os dentes e disseram que não pertencia a Mari. E daí saiu uma matéria no jornal falando sobre isso, que tinha sido engano. E a mãe dela deu uma entrevista dizendo que ainda tinha esperança da filha dela estar viva. Mas poucos dias depois, mais exames com os dentes e os ossos confirmaram que sim, aqueles eram os restos mortais da Mari. E aí o mundo dos pais dela caiu, né? Porque agora era oficial, eles realmente tinham perdido a sua filha. No dia 11 de fevereiro de 89, a família recebeu outra carta, dessa vez escrita mesmo, não com colagens. Era uma carta em que o Tsutomu dizia que ele era o assassino e que aqueles eram os restos mortais da Mari. E ele assinou a carta com o nome falso de Yuko Yamada. O que rolou foi que ele viu a primeira matéria no qual disseram que os restos não eram dela e ele quis escrever falando que era sim, né, para confirmar. Mas quando chegou até os pais, eles já tinham recebido a notícia, né? A carta dizia o seguinte: eu coloquei a caixa de papelão com os restos mortais da Mari na frente da casa dela. Eu fiz tudo, do início do incidente da Mari até o fim. Eu vi a coletiva de imprensa da polícia em que disseram que os restos mortais não eram da Mari. Diante das câmeras, a mãe disse que o relatório lhe deu uma nova esperança de que a Mari ainda pudesse estar viva. Eu soube então que tinha que escrever essa confissão para que a mãe da Mari não continue a ter esperança em vão. Repito, os restos mortais são da Mari. E aí a polícia, quando ela pegou essa carta, ela começou a investigar mais a fundo para tentar encontrar, né, quem que poderia ser o assassino. Eles mandaram para análise com especialistas em escrita, que deixaram registrada ali a caligrafia do assassino. Tinha 2 pistas muito boas, mas que a polícia não prestou muita atenção na época. A primeira é que a caixa que ele usou para mandar os restos mortais é um tipo de caixa que ele é muito usado para carregar equipamentos frágeis, como câmeras e lentes. E as fotos que ele mandou tinham sido tiradas com uma câmera profissional. Ou seja, né, eles poderiam tirar ali que, de alguma forma, ele poderia trabalhar com fotografia ou tinha acesso a isso, né? Um mês depois, no dia 11 de março, a família da Mari fez um funeral para ela e, quando chegaram em casa, encontraram outra mensagem do assassino. Ele assinou como Yuko Yamada e a mensagem é bem pesada, assim, gente. Basicamente, ele fica falando sobre o corpo, né, depois que ela tinha falecido, como o corpo ficou, enfim, é bem pesado. Os meses seguintes foram recheados de tentativa de contato com a família da Mari e das outras vítimas. Então ele continuava essa tortura psicológica bizarra. Ele tinha esse hábito de ligar para casa das famílias. Quando alguém atendia, ele ficava quieto, só respirava. Depois de um tempo, os pais pararam de atender o telefone. E ele ficava ligando insistentemente, às vezes ficava meia hora ligando sem parar. Enfim, ele não tinha ainda voltado a cometer nenhum crime depois da terceira vítima, porque a polícia e a mídia estavam na cola dele e óbvio que com essas cartas e com essas ligações ele continuava aparecendo, né, na mídia há bastante tempo. Então, ele basicamente continuava fazendo esse jogo psicológico com as famílias aí durante esse tempo.
Mas à medida que foi chegando na metade de 89, já tinham 6 meses que ele não cometia nenhum crime e ele não aguentou mais. Ele resolveu voltar a sair de casa e procurar uma nova vítima. No dia 1º de junho, ele foi para a área oeste de Tóquio, né? Não em Saitama, para ele não ser associado, enfim, para ele não ser pego. Lá, ele abordou uma menina do lado de fora da escola primária Akishima. Ele a levou para o seu carro, mas antes de conseguir fazer alguma coisa, os moradores ali da região notaram essa movimentação e ficaram de olho nele. E quando perceberam que ele ia fazer algo ali com a menina, alguma coisa, correram na direção dele e ele entrou no carro sozinho e acelerou para longe dali, conseguindo fugir. Ele escapou por muito pouco e, felizmente, essa menina ficou bem. Mas ele não iria descansar enquanto não conseguisse uma nova vítima. No dia 6 de junho, 5 dias depois da última tentativa, ele encontrou uma nova vítima lá num parque em Ariake, próximo à Baía de Tóquio. Ela se chamava Ayako Nomoto e tinha 5 anos. Ela estava brincando sozinha no parque e daí ele se aproximou e pediu para tirar fotos dela. E aí ela, achou divertidas as fotos, claro, né? Não tinha ideia de que fosse nada assustador. E aí ele perguntou se ela queria ir pro carro dele e tal. E ela estava empolgada, aceitou. E ele dirigiu mais ou menos por 1 quilômetro e estacionou num lugar isolado. E ela era uma garotinha muito extrovertida, ela falava bastante. E aí, antes de qualquer coisa acontecer, ela fez uma piada sobre o formato das mãos dele. E aí ele surtou. Ele largou a câmera, pulou para o banco de trás e atacou a criança violentamente. Ele a estrangulou e, depois que ela tinha falecido, amarrou os braços e as pernas dela e passou uma fita na boca. Mas dessa vez ele não se livrou do corpo, como ele tinha feito com as outras vítimas. Ele estava meio cansado de seguir o mesmo processo, né, o mesmo modus operandi. Ele queria uma emoção nova. Então, ele cobriu o corpo com um lençol, guardou no porta-malas e dirigiu. E ele resolveu levar o cadáver para a casa dele. Lembrando que a irmã dele e ele moravam numa casinha menor de 2 cômodos, anexada à casa principal dos pais. E aí ele esperou não ter ninguém, ele vendo, entrou com o corpo no cômodo dele e se trancou lá. Ele deu um banho no corpo, colocou numa mesa e, enfim, praticou necrofilia e gravou tudo, porque ele queria assistir depois. Ao todo, o corpo passou 2 dias no quarto dele, até que ele se preocupou que o cheiro pudesse passar para as outras áreas da casa e alguém perguntasse, né, o que estava acontecendo. Então ele resolveu se livrar do corpo, mas dessa vez ele também agiu de uma forma diferente. Ele cortou o corpo da garota em vários pedaços e ele foi jogando em locais diferentes as partes do corpo dela. E a gente não sabe tudo o que aconteceu, mas ele se desfez do torso dela num banheiro público de um cemitério. Ele manteve as mãos dela em casa como um troféu e ele bebeu o sangue dela e também comeu seus dedos. Então ele também praticou canibalismo. Por fim, ele jogou os restos mortais numa colina para que ninguém pudesse encontrar. E essa última vítima que ele levou para casa, ele gostou muito dessa sensação de ter o corpo dela por alguns dias com ele, sabendo que ninguém poderia interromper ele e ele estaria ali sozinho. Então, ele sentiu que essas vítimas também não eram suficientes, que ele precisava de mais, e ele passou as próximas semanas se preparando para essa nova vítima. No dia 23 de julho de 89, ele estava dirigindo na parte oeste de Tóquio, quando encontrou 2 irmãs brincando na rua. A irmã mais velha tinha 9 anos e a gente não sabe a idade da mais nova, mas foi por ela que o Tsutomu se interessou. Provavelmente entre 4 e 7 anos, que era a faixa de vítimas que ele sempre buscava. Ele abordou as irmãs e mandou a de 9 anos ficar ali esperando e levou a mais nova para o carro dele. Só que a mais velha foi muito esperta, ela voltou correndo para casa, que era perto, e chamou o pai. E ela falou que tinha um homem estranho com a irmã, não sei o quê, e o pai foi correndo até lá. E quando chegou, ele viu uma cena absurda. O Tsutomu estava pelado no banco de trás com a menina, e ele tinha colocado uma câmera entre as perninhas dela. O pai abriu a porta e deu um murro no Tsutomu, que fez ele cair para fora do carro. Depois disso, o pai foi pro outro lado, pegou a filha nos braços, e aí o Tsutomu saiu correndo desesperado. Imediatamente, o pai ligou para a polícia, contou tudo o que aconteceu, e os policiais vieram assim aos montes para circular pela área. E como o carro estava lá ainda, eles foram rastrear no banco de dados para ver quem era o dono. Vocês estão sentados, gente? O próprio Tsutomu resolveu voltar.
Ele apareceu para buscar o carro e aí a polícia prendeu ele na hora. Finalmente, um dos assassinos mais perigosos do Japão tinha sido pego. Levaram ele para a delegacia e na mesma hora já começaram a relacionar ele com os assassinatos das outras meninas. Mas ele ficou quieto, ele não queria falar. Para vocês terem ideia, foram 2 semanas de interrogatório, nas quais ele não falou uma palavra sequer. A mídia já estava sabendo da história e os jornalistas descobriram onde ele morava, começaram a ir lá, tirar fotos pelo lado de fora. E a polícia conseguiu um mandado para casa. E quando entraram no quarto dele, se chocaram a encontrar uma quantidade absurda de evidências. Ao todo, acharam mais de 5.000 gravações de vídeo. A maioria era de episódios de anime, filmes de terror, mas também tinha uma quantidade enorme de pornografia. E o mais importante, né, gente? Tinham ali várias fotos e vídeos da primeira vítima, da Mari Kono. Os agentes confrontaram ele em um novo interrogatório e ele finalmente admitiu seus crimes. Ele foi confessando uma por uma e nessa medida a polícia foi encontrando os corpos. A essa altura do campeonato foi um escândalo gigantesco no Japão, né? Já não era comum o lance dos serial killers, mas a gente ainda estava falando de uma situação que envolvia necrofilia, canibalismo. Então a mídia ela se envolveu muito na história. Ao saberem que o Tsutomu era um assassino, a família dele ficou muito mal. Eles não queriam dar entrevistas, né? Óbvio, nem ser perturbado pela mídia. E eles passaram um tempo escondidos, até em outros locais, para que os repórteres, enfim, ninguém chegasse até eles. Uma das coisas que foi muito utilizada na mídia foi o fato dele ser otaku. Né, otaku é o termo usado por pessoas que são fãs de mangás e animes. Então, por algum tempo, ele foi chamado de o assassino otaku. Outros nomes também que ele ficou conhecido foi como assassino de ninfas e monstro de Saitama. E como a gente falou, o Tsutomu era otaku, ele gostava de mangá desde criança, ele desenhava e tal. E isso abriu margem para muita gente demonizar a cultura otaku, né? E começar aquele discurso, lá, esse conteúdo estraga a criança, torna a criança violenta. Aqueles papos, né, que não tem nada a ver. E foi uma discussão na época muito forte no Japão, infelizmente. Vários pais tiraram os mangás dos filhos, com medo deles virarem violentos, assassinos, enfim, né? Nada a ver. E a gente já viu muito isso, né, gente? A gente também viveu muito isso aqui no Brasil, rolava muito nos Estados Unidos. Claro, todos os países já tiveram discussões desse tipo, mas os anos 80 foi muito forte, né? Eu lembro que eu jogava RPG, era uma grande discussão aqui no Brasil sobre RPG ser coisa do demônio. Então, assim, essas discussões todas que a gente sabe. Então, basicamente, essa era a discussão equivalente ali no Japão dessa época. Uma obra que foi especificamente associada ao Tsutomu foi a franquia de filmes Guinea Pig, uma saga japonesa de 6 filmes. Cada um tinha uns 40 minutos e contava uma história de terror que normalmente envolvia gore. Então, aquelas cenas mais nojentas, né? Parte do corpo sendo arrancada. E eram filmes bem polêmicos, assim, porque não tinha muita história, sabe? Não tinha um roteiro, uma narrativa. Era basicamente uma situação aterrorizante na tela. Por exemplo, o segundo filme da franquia chama Flores de Carne e Sangue. E era 40 minutos de um cara sequestrando uma mulher, torturando e desmembrando ela, enquanto ela tá viva assistindo tudo. E esse segundo filme foi o mais associado ao Tsutomu, né? Porque disseram que era o favorito dele e o que ele se inspirou para cometer seus crimes. Aparentemente, o propósito dos filmes era ser mais uma experimentação de maquiagem. Eles tinham maquiagens e efeitos práticos que eram tão criativos e realistas que muitas pessoas achavam que eram gravações reais. E lá nos anos 90, dizem que um DVD desse segundo filme chegou na mão do ator Charlie Sheen. E ele ficou tão impressionado com o que ele estava vendo que ele achou que era de verdade e fez uma denúncia para o FBI. E aí o diretor desses filmes teve que fazer documentários explicando e mostrando o processo de maquiagem para as pessoas verem que era uma ficção. Foi uma franquia que chegou a ser proibida várias vezes, enfim. A gente hoje em dia tem um termo até para o que provavelmente é esse filme, né, que é o torture porn, né, que na verdade é tipo um pornô de tortura, mas não necessariamente é pornô. É quando tem um monte de tortura gratuita, sabe, que não tem porquê na história tá rolando aquilo, é só para as pessoas ficarem assistindo sangue correndo e sabe assim, as coisas horríveis acontecendo, né? Então pode-se dizer que esses filmes tinham essa pegada. E realmente o Tsutomu ficou bem associado a essa franquia. Mas assim, a gente não sabe se ele assistiu ou não, enfim.
E foram criando muitas lendas urbanas sobre o assassino. Inclusive, o túnel Komini, onde ele matou as 2 primeiras vítimas, passou a ser considerado um lugar assombrado. Vários jovens iam lá e diziam que ouvia barulho de fantasmas. Aí uma galera começou a ir lá para ver se ouvia também. E é um lugar bem isolado, tem toda uma vibe assim esquisita. A gente vai colocar foto no nosso site modusoperandipodcast.com. Como sempre, a gente coloca matérias e outras coisas sobre os casos. O tempo foi passando e chegou a hora que todos estavam mais ansiosos: o julgamento. Tsutomu Miyazaki foi preso em julho de 89, poucas semanas antes de completar 27 anos. O julgamento só foi começar mais de 8 meses depois, no dia 30 de março de 1990. O pai dele, o Katsumi, tinha muita grana porque ele era dono de um jornal e tal, mas ele se recusou a pagar advogado para a defesa do filho. Ele achou que não seria justo com as vítimas e que o filho tinha que pagar o preço das escolhas dele. Então, o Estado designou um defensor público para ele. A gente não conseguiu encontrar o nome desse advogado, mas a principal estratégia era provar que ele poderia ser considerado legalmente insano. Tinha uma pressão popular muito forte para ele receber pena de morte. E caso a defesa conseguisse provar que ele era são, quem sabe ele conseguiria que ele recebesse a prisão perpétua. Dada a gravidade da situação que ele estava, da pressão da mídia e tudo mais, esse era o máximo de otimismo que o advogado tinha. O julgamento do Tsutomu foi um dos mais longos que a gente cobriu aqui, gente. Durou 7 anos. Começou em março de 90 e acabou em abril de 97. E o estranho é que mesmo assim a gente não conseguiu encontrar muito conteúdo sobre ele. Provavelmente deve ter muita coisa em japonês, né? Mas nós não lemos japonês ainda. Então, o nosso guia principal para esse episódio foi o livro The Best New True Crime Stories, Serial Killers, que é uma coleção de histórias de diferentes autores. E aí, nesse livro em si, só tem 2 parágrafos do julgamento. Então, assim, se alguém souber mais informações, manda para nós. Mas enfim, o que fala no livro é que a grande batalha no julgamento foi para tentar definir se ele era considerado legalmente insano ou não. E aí foram dezenas de psicólogos e psiquiatras envolvidos nesse processo, com inúmeras avaliações sobre o Tsutomu, e ninguém chegava ali num consenso. Alguns achavam que era um homem cruel, outros achavam que ele estava vivendo num outro mundo, em que os crimes eram parte de uma história. Enfim, tem um psiquiatra chamado Dr. Susumu Oda que examinou ele e falou que é como se a obsessão dele pelo mundo dos vídeos tivesse tirado a consciência dele da realidade, e que ele achava que as garotas, as vítimas, eram como personagens numa história. Quando ele foi questionado pelo motivo que ele cometeu os crimes, ele deu uma resposta bem inusitada. Lá no início do episódio, a gente contou que o Tsutomu criou um personagem, né, o Ratman. E aí, quando chegou no julgamento, ele botou a culpa de tudo, sabe em quem? No Ratman. Ele falou que é como se fosse um alter ego dele que assumia o corpo dele para cometer os assassinatos. É claro que os jurados não gostaram dessa justificativa, acharam que ele estava tentando aí se livrar da culpa, fingindo que era outra pessoa, enfim. E aconteceu uma coisa durante a época do julgamento que a gente tem que trazer aqui. Como a gente disse, né, de 90 a 97 que foi esse julgamento. Foi um processo muito longo, foi desgastante para todo mundo envolvido, né? Para a família das vítimas e também para a família do Tsutomu. Em 94, o pai dele, né, o Katsumi, fechou o jornal e escreveu uma carta pública pedindo desculpa a toda a sociedade pelas coisas que o filho tinha feito. Então, ele tirou a própria vida. E 3 anos depois disso, em 14 de abril de 97, veio a sentença. A Corte do Distrito de Tóquio considerou que o Tsutomu tinha sim noção dos seus crimes e que sabia que estava fazendo algo errado. E assim, aos 34 anos, o Tsutomu Miyazaki foi sentenciado à pena de morte. Depois do veredito, Tsutomu foi enviado para o corredor da morte na casa de detenção de Tóquio. É onde tem uma das 7 câmaras de execução do Japão. Enquanto isso, o advogado dele começou uma série de apelações para impedir a pena de morte. E esse tipo de processo é muito demorado. Ele foi condenado em 97, o advogado fez apelações até 2006. Em 2001 foi pela Corte de Tóquio, foi negada essa apelação. Aí depois eles passaram para a Suprema Corte do Japão, que negou em 2006. Mas, assim como o julgamento, a gente também não tem muitas informações aí dessa época do corredor da morte.
A única coisa que a gente sabe é que a mãe visitava ele bastante na prisão para lhe entregar mangás. Ele continuou ali lendo e mantendo esse hobby e ela sempre ia lá dando histórias novas para ele ler. A mãe dele é a única pessoa para quem ele escreveu uma carta quando estava preso. Foi um pedido de desculpas, dizendo que causou muita dor de cabeça nela. Disse para ela se cuidar e lembrar de trocar o óleo do carro para ela poder continuar usando. E o Tsutomu esperou mais de 10 anos para ser executado. Na manhã do dia 17 de junho de 2008, ele foi levado até a câmara de execução, que estava já com uma corda posicionada, e logo em seguida o Tsutomu faleceu, aos 45 anos. Os crimes do Tsutomu deixaram várias marcas na sociedade japonesa. Até hoje, o túnel Komine é considerado assombrado por causa dele. Até hoje, muitas pessoas mais velhas ou conservadoras ainda têm uma visão negativa sobre os otakus. Até hoje, existem muitas dúvidas que ficaram sobre quais eram as questões psicológicas que ele tinha. Outros serial killers de criança lá no Japão já citaram o Tsutomu como uma inspiração, mantendo um ciclo de violência que parece nunca ter fim. O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Marcos, que é nosso apoiador na Aurelo.